Olá, alunos do sexto ano. Meu nome é Maria Alice e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver algumas regrinhas de concordância. E aí você vai me perguntar, o que é isso? Vamos ver? Pois é, quando nós organizamos uma frase, uma oração, a gente precisa atentar com a harmonia das palavras. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui um diálogo, né? Na tirinha. E aí, as duas personagens estão conversando. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Vamos ver? Olha, aqui nós temos a palavra pessoas, né? É um substantivo. Essa palavra está no plural. Automaticamente o verbo que a acompanha, ela também precisa estar no plural. Pessoas esperam. Depois nós vamos ver com mais calma. Aqui eu tenho uma regra da concordância verbal, que vai dizer o seguinte, que o sujeito vai concordar com o verbo. Depois nós vamos ver com mais calma. A outra situação, nós vamos ver, né, que a personagem fala assim, as pessoas, né, sejam melhores. Olha, melhores é a característica das pessoas, né? Melhores aqui é um adjetivo. Pessoas nós já sabemos, é um substantivo. E aí nós vamos ver que os adjetivos precisam concordar com os substantivos. E a isso nós vamos ver que é a concordância nominal. Daqui a pouco nós vamos ver com mais calma. Então, continuando. Olha, então a concordância nominal tem essa regra geral. Os adjetivos, que são aquelas palavras que caracterizam. Os pronomes adjetivos, que são aquelas palavras que acompanham o substantivo ou irão substituí-los. Os numerais, os artigos que também acompanham os substantivos, determinando-os, eles vão concordar, né, em gênero. O que quer dizer gênero? Masculino e feminino. E em número. O que quer dizer número? Singular e plural, né? Mais um exemplo para a gente fixar. Os nossos primeiros contatos começaram de maneira amistosa. Agora nós vamos fixar na concordância nominal. Olha, o nosso substantivo está aqui, contatos, masculino plural. Então, as outras palavrinhas que acompanham, elas também vão estar no masculino plural. Olha lá, artigo, os, pronome possessivo, nossos, e primeiros é um numeral, né? Então, concordando com o nosso substantivo. É fácil, não é? Vamos continuar. Nós temos algumas situações especiais, né? Aquelas situações, né, um pouquinho diferente da regra geral. Então, o que vai acontecer? Coloquei um adjetivo na frente, eu tenho dois substantivos. O que eu faço? Fácil. Olha só, quando eu tenho um adjetivo e dois substantivos, olha, ele vai concordar com o mais próximo. Então, eu falo nova frente e traseira diferencia o último modelo do carro. E se eu colocar esse adjetivo depois, o que eu faço? Olha, se eu colocar depois, eu vou concordar no plural, né? Masculino plural. Ou, se as duas palavras forem femininas, o plural do feminino, olha lá. Frente e traseira, as duas são femininas, novas, diferenciam o último modelo do carro, né? Agora, como eu falei, se tivesse gêneros diferentes, como ficaria? O apartamento e a casa, masculino, feminino, ficaram próximos, tá vendo? Vai concordar no masculino plural. Fácil, né? Bom, então vamos para mais alguns exemplos. Olha, existe uma situação, né? Igual aqui, ó. Considerou a hora e o lugar satisfatório. Satisfatórios é aquilo que a gente já viu, né? Gêneros diferentes, masculino no plural. Mas se eu inverter, o que eu posso fazer? Concordar com a palavra mais próxima. A família achou precipitada a decisão e a viagem.
Eu poderia falar precipitadas? Poderia, tá? Bom, continuando. Agora vai inverter um pouquinho. Eu tenho um substantivo e 2 adjetivos. O que a gente vai fazer? Olha, eu comprei a gravata, um substantivo, e ela tem, né, é um substantivo, só que eu tenho 2 gravatas. Então, eu falo assim, eu comprei a gravata listrada e a lisa. Aqui eu vou omitir a palavra gravata, não precisa falar 2 vezes, é uma questão de economia, né? Ou eu também posso falar assim, olha, eu marco o plural aqui, ó, eu comprei as gravatas listrada e lisa. A pessoa vai entender que eu comprei 2 gravatas. Bom, tá fácil, né? Então, olha só, para um outro exemplo para a gente aqui. Olha, eu tenho um gato e um cachorro branco, está certo? É o médico perguntando aí para o menino, e ele, o senhor é quem sabe, nunca vi. Olha, aqui no caso, né, nós temos, está certo, né, no caso, apenas o cachorro é branco. Então, ele tem, né, 2 animais, um gato e um cachorro. Apenas o cachorro é branco. Certinho, tá certo. Vamos lá. Bom, muitas vezes a gente encontra as placas de aviso e aí a gente fala assim, será que isso está certo? Vamos ver? Olha só, se naquela placa é proibido alguma coisa, é necessário, ela olha, é bom, é necessário, é preciso, é proibido. Nós vamos ver o seguinte, se aparecer um artigo, olha, essa expressão ela tem que ficar no feminino lá. É permitida a coleta de dados, é permitida a entrada. Mas se esse artigo não aparecer, tem que ficar no masculino. Olha lá, é permitido coleta de dados. Fácil, não é? Bom, agora tem uma dúvida, muita gente fica com dúvida, né? Como que eu falo as palavrinhas mesmo, próprio, anexo, incluso? Olha, como que a gente fala? Vai concordar, né, com quem está falando. Então, eu falo, olha, com o sujeito aqui ou com quem está falando. Elas mesmas cozinham, né? Então, eu falo assim, eu mesma fiz o dever de casa. E se for o Paulinho? Eu falo, o Paulinho mesmo fez o dever de casa. Olha, anexo, guardou as cópias anexas, porque se refere a cópias. E se for livros? Guardou os livros anexos. Tá vendo? Fácil, não é? Bom, agora tem uma também que muitas pessoas ficam com dúvida, mas também é muito fácil. Olha, quando aparece muito, pouco, bastante, meio, caro, barato, olha só, eles podem funcionar ou como pronomes ou como advérbios. Vamos ver o caso? Olha só, muitas vezes choramos muito. Aqui, olha, esse muitas está concordando com vezes, que é o substantivo. É um pronome indefinido, né? Está indefinido quantas vezes que a gente chorou. Só que aqui o muito está relacionado ao verbo, é um advérbio, é a intensidade. Nós choramos muito. E aí a gente vai ver que o advérbio não vai mudar, não vai flexionar. E aí nós temos mais um exemplozinho, olha. Chegou meio atrasada. Olha, o meio aqui é um advérbio, é o modo, meio atrasada. Não dá para a pessoa chegar meia atrasada, metade atrasada, metade não atrasada. Não dá. Então, é um modo. No entanto, a palavrinha meio pode ser um numeral, né? Uma quantidade. Olha só, usou meia dúzia de ovos, tá vendo? Ou seja, é metade, 6. Aí, aqui, vai concordar com, no caso, né, com dúzia, o coletivo aqui. Bom, e eu tenho mais 2 expressõezinhas, né, que é o seguinte. Os 2 andavam sós, significa que eles andavam sozinhos, por isso mudou, foi para o plural. Agora, quando a palavrinha significa apenas, aí não vai para o plural. Olha, a resposta só eles sabem, ou seja, apenas eles sabem. Fácil, né? Bom, nós temos um exemplo legal com aquela questão lá do menos, que muita gente fala, né? Colocou menos roupa na mala. Tá vendo? Não é menos, por favor, gente, não é menos, não. A palavra é invariável. Colocou menos roupas na mala.
né? E olha só, os seguranças continuam alerta, quer dizer, é o modo como eles estão, então é invariável. Aí, na charge aqui a gente tem, né? A personagem chega e fala, eu estou meio nervosa. Ok, meio nervosa, porque não dá para metade nervosa, metade calma. É o modo como ela chegou. E aí, né? O garçom vai oferecer para ela meia xícara de café, né, de chá de camomila, para ela ficar calma, né? Bom, então, gente, agora nós vamos para a concordância verbal, que é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. O sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Vamos lá? O público aplaudiu o autor de pé. Olha, o público está no singular. Olha, o verbo no singular, aplaudiu. A sala e o quarto eram enormes. 2, sujeito composto. Ao verbo no plural, eram. Vamos para mais exemplos, né? Aqui nós temos duas personagens conversando. E aí, num determinado momento, uma fala assim, né? Pergunta, né? O senhor tem algum tipo de dependente? E aí ele responde, o que é dependente? Aí ele fala, as pessoas que sustentam, né? Com seu dinheiro, pessoas plural, verbo no plural, sustentam, né? Bom, então vamos para mais alguns exemplos, tá? Que é aquilo que a gente já comentou, os casos especiais de concordância. Vamos lá, sujeito simples a gente já sabe. Coletivo, singular, tá, gente? O bando ameaçou o motoboy. Olha, fiquem atentos com uma coisa. A gente fala assim, a turma chegou. Isso, a turma é coletivo, a turma chegou. Professor, e se eu quiser falar nós, pronome no plural? Nós chegamos. Não misturem, hein? A turma chegou, nós chegamos, ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho algumas situações, né, também de especiais. Mais de um mentiu. Aqui está concordando com um. Mas se eu tiver uma ideia de mais pessoas envolvidas, esse verbo pode ficar no plural. Olha lá, mais de um acusaram-se, porque um acusando ao outro. Não dava para ficar no singular, né? Um ou outro enviou a carta. Olha, aqui o verbo fica no singular porque eu tenho uma ideia de exclusão. Ou é um ou é outro, né? E agora tem uma coisa interessante para vocês. A gente chama isso, olha o nome esquisito, locução partitiva. Olha só, ela é o seguinte, a maior parte dos operários, aí a gente pode escolher, tá? Você pode ou concordar o verbo com a palavrinha maior, que está no singular, então a maior está. Ou a gente pode concordar com a especificação, operários. Então, se você falar, a maior parte dos operários está de greve, você acertou. E se você falar ou escrever, a maior parte dos operários estão de greve, você também acertou. Legal, né? Bom, vamos para mais uns casos. Olha só, nós temos aqui, né, um exemplo que é interessante. Até o nome do nosso estado vai entrar nessa. Olha o que acontece. Alguns nomes próprios, eles estão no plural. Olha, os Emirados Árabes são muito ricos. Fiquem atentos. Quando eu coloco o artigo, o verbo tem que ficar no plural, tá? Então, a gente vai falar assim, as Minas Gerais são ricas. Ai, professor, esquisito. Então, você tira o artigo. Minas Gerais é rica. Tá vendo? Então, se colocou o artigo, o verbo tem que vir para o plural. Não esqueçam disso, né? Bom, tem uma situação que é bem interessante. Olha só, eu tenho um sujeito composto, a mãe e a criança. Só que eu só quero valorizar a mãe. O que eu faço? O verbo no singular. A mãe com a criança foi ao shopping. Eu quero valorizar os dois. O que eu faço? O verbo no plural. A mãe com a criança foram ao shopping. Tá vendo? Fácil isso, né? Olha, agora vamos falar do sujeito composto? Olha só. O passageiro e a aeromoça conversam. Olha, sujeito composto, nós já sabemos. O verbo no plural, né? Agora, quando nós temos pessoas diferentes, olha que legal. Eu e você iremos. Nós. Ele e tu vivem ou viveis. Aqui a gente pode pensar assim, ele e tu, vocês vivem. Ou ele e tu, vós viveis. Tá vendo?
Muito interessante, né? Bom, vamos para mais um exemplo bem interessante. Olha só, nem você nem ele conseguiram um cargo, quer dizer, nenhum dos dois, ok? E eu tenho uma outra particularidade, olha só. Eu tenho um sujeito composto, mas vai aparecer uma palavrinha que vai mudar toda a situação. Criança, jovem e velho, composto, né? 3. Só que aqui eu tenho uma palavrinha que vai resumir os 3. E aí o verbo vai concordar com ela. Então, ninguém saiu de casa, tá? Agora eu vou falar umas coisinhas que vocês podem pensar que é estranho. Mas olha só, quando a gente tem as palavrinhas sinônimas, tá? A gente pode escolher ou ficar no singular ou ficar no plural. Olha, um murmúrio, um lamento, olha, a gente pode escolher. Deixava-o, porque elas são sinônimas, ou ansioso, ou a gente pode falar um murmúrio, um lamento, deixavam-no ansioso. Aqui a gente vai escolher, né? Não vamos errar. Bem, olha, nós temos a questão do pronome de tratamento. Olha o que acontece. Você, no trato familiar ou cerimonioso, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Alteza, sempre o verbo vai ficar na terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria está de saída? Vossa Excelência chegou? Você chegou? Tá vendo? E agora nós temos algumas situações em que nós temos, né, o pronome relativo que. Ah lá, olha, fui eu que coei o café. Olha, eu coei o café, né? Vocês sabem fazer café? Pois é. Então, olha só, agora vamos prestar atenção que quando o pronome quem aparece, e se o pronome pessoal também aparecer, a gente pode escolher. Ou a gente fala, fomos nós quem comprou, aí no caso o comprou está concordando com quem, ou a gente pode falar, fomos nós quem compramos, aí o compramos está concordando com nós, tá? E, gente, olha, vamos caminhando para o final e vamos falar dos numerais fracionários, né? Então, olha só, 1/3 das pessoas vacinou-se. Olha, está concordando, porque 1/3 não é um inteiro ainda, é uma metade, tá vendo? Aí a gente vai falar no singular. Mas quando a gente tem aqui, olha, 3/5 da caixa d'água estão ocupados, tá vendo? Porque está concordando com 3. Bom, olha só, para terminar, nós temos umas situações que são importantes para a gente. Olha, o verbo haver no sentido de existir fica no singular. Há boas propostas de emprego, tá? Ô, professor, e se eu usar o verbo existir? Aí eu tenho que colocar no plural. Existiam ou existem boas propostas de emprego, tá? Ah lá, olha, tempo também transcorrido. Havia dias que viajara, tá vendo? Não vai para o plural. Olha, mas o verbo fazer, faz semanas que ela não aparece, né? Tá vendo? Não vai para o plural, o tempo transcorrido. Mas se não for tempo, aí vai para o plural. Os operários fazem seu trabalho. E lembrando, verbos com fenômenos da natureza não vão para o plural. Chove, neva, né? Bom, gente, para a gente terminar, vamos falar rapidinho do verbo ser, tá? Então, o verbo ser, ele vai concordar ou com o sujeito ou com o predicativo. Vamos ver os casos? Os seres humanos são inteligentes. Seres humanos é o sujeito, inteligentes é o predicativo, né? Concorda com os seres humanos. Mas se eu tiver as expressões tudo isso ou aquilo, vai concordar com o predicativo. Aquilo eram mágicas, tudo são flores, né? Bom, olha, concordando com o predicativo, o negociador sou eu sou o negociador, né? Bem, gente, olha, o último exemplo é se tratando do dia. Olha, ontem foram 10 de setembro, está concordando com o numeral 10. Agora, se eu colocar a palavrinha dia, aí vai ficar no singular. Ontem foi dia 10 de setembro, tá vendo? Então, aqui no caso, tá concordando com a palavrinha dia. Bem, gente, olha,
Para preparar essa aula para vocês, eu usei a gramática em texto. Eu aguardo vocês na próxima aula e tenham uma boa semana.